que é o sarampo? O sarampo faz parte de um grupo das doenças muito comum em pediatria, que são as doenças exantemáticas. Exantema é o nome que se dá a uma vermelhidão que apareça na pele, tá? Então, o sarampo é uma doença bastante importante dentro do grupo das doenças exantemáticas. Nós temos várias e o sarampo é produzido por um vírus que vai causar uma infecção. E dentro do desenvolvimento dessa infecção, nós vamos apresentar um exantema, que depois nós podemos falar mais detalhadamente sobre isso. O que pode causar o sarampo? Então, o sarampo é causado por uma infecção viral. Nós pegamos isso do contato com pessoas ou no ambiente que uma pessoa deixou esse vírus, tá? E ele é uma doença extremamente contagiosa. Só para você ter uma noção, ele pode contaminar de 9 a 10 pessoas. Isso é bastante, né? E a pessoa pode não estar mais presente no ambiente. O vírus vive ao redor de 3 horas nesse ambiente. Então, você pode pegar a doença sem ter o caso contaminador lá dentro. O sarampo pode atingir pessoas de qualquer idade? Qualquer idade. Mas os extremos são aqueles mais preocupantes, como em toda doença viral. Então, as crianças menores de 1 ano e os adultos maiores de 60 anos são os casos mais complicados em geral, né? Mas pode atingir qualquer idade. Mais frequente nas crianças, mas em qualquer idade, crianças e adolescentes. O sarampo é uma doença contagiosa? Super contagiosa. Como eu já disse, né? Nós imaginamos que cada caso índice possa contaminar de 9 a 10 pessoas. Isso é bastante alto. Como acontece a transmissão do sarampo nas pessoas? Como em qualquer doença viral, a transmissão, na maioria das doenças virais respiratórias, a transmissão é feita pelo contato com gotículas. Então, pela fala, por espirros, por tosse. E, como eu já tinha falado anteriormente, o ambiente onde essa pessoa frequentou, o caso índice frequentou, ele pode deixar contaminado um corrimão, um talher, um copo, porque o vírus vive mais ou menos umas 2, 3 horas após a pessoa ter deixado o ambiente, né? Então, você vê que isso começa a ter uma contaminação muito rápida. Quais são os sintomas do sarampo? Nós vamos chamar assim de período de incubação, um período que dura em média 12, 13 dias, onde você está com o vírus, mas não tem nada. Mas também você não está transmitindo. Aí inicia-se o período de evolução da doença, que é o período do pródromo, que classicamente vai ser febre alta, tosse, coriza, conjuntivite, dor no corpo. 3 a 4 dias depois que você está apresentando essa situação, vai aparecer o característico exantema maculopapular, que são manchas vermelhas pelo corpo, que não coçam muito e que duram geralmente uns 5 dias. É importante lembrar que quando aparecem essas manchas, você persiste com a febre, porque em algumas doenças exantemáticas é clássico a febre desaparecer e o exantema aparecer. Então, esse quadro clínico nos faz diferenciar uma coisa da outra. Então, no sarampo, não. Essas manchas continuam 4 a 5 dias, depois de vermelhas vão se tornando violáceas. Algumas vezes você vai ter petequias juntos com essas manchas, o que indica má evolução. Petequias são pequenas lesões vermelhas que não desaparecem a dígito pressão e que indicam sangramento. Isso é um mau sinal, sinal de má evolução. 1 dia, 2, antes de aparecer o exantema, você pode apresentar na mucosa oral, perto do 1º, 2º molar, uma mancha patognomônica que se chama mancha de Koplik, que é uma vermelhidão com uma lesão branquinha em cima, branca acinzentada em cima. Quando você acha essa lesão, você fala, é sarampo. É uma característica bem marcante dessa doença, ela dura de 1 a 2 dias e desaparece. Né? Então, ela geralmente vai acontecer um pouquinho antes do aparecimento do exantema. Como é
é feito o diagnóstico do sarampo? O diagnóstico é feito basicamente pelo quadro clínico, mas existem testes laboratoriais que você lança a mão para descobrir se é sarampo realmente. O mais comum é nós procurarmos no sangue da pessoa uma imunoglobulina, que é um anticorpo que se chama IgM para sarampo. Por quê? O IgG, se a pessoa já foi vacinada, ele mostra uma cicatriz vacinal. Então, para dizer doença aguda, nós temos que ter IgM positivo, é um tipo de anticorpo especial. E em casos que você não consiga essa situação, mas, por exemplo, você tem certeza que isso é uma doença sarampo, você pode pedir um exame que se chama PCR para o sarampo, né? Que é mais assim fidedigno para se achar. Mas isso é mais em raros casos. O que você vai procurar mesmo é o IgM positivo para sarampo. Em geral, ele se positiva ao redor do terceiro a quinto dia de febre, ele já está se positivando. Então não adianta pedir muito cedo, porque às vezes ele vai vir negativo. Como é feito o tratamento do sarampo? O sarampo ele não tem tratamento. Como toda doença viral respiratória, toda não, mas a maioria, ele não tem um antiviral específico. Então o tratamento se baseia em manter o bom estado de saúde da pessoa. Hidratação, repouso e esperar que esses sinais venham a desaparecer, porque em geral o próprio organismo vai se curar. Nós fazemos algumas coisas que podem ajudar na boa evolução da doença, que é dar vitamina A. Então nós damos 2 dias de vitamina A numa dose específica, onde isso parece diminuir os problemas secundários relativos à doença. Mas tratamento contra o vírus, especificamente, nós não temos. Então, algumas pessoas vão desenvolver problemas respiratórios graves por causa do sarampo e, às vezes, necessitando até ir para uma UTI, receber cuidados de oxigenação para que elas melhorem. Mas isso não é um tratamento contra o vírus, né? Mas sim para mantê-la viva, esperando que o seu organismo se cure. É possível prevenir o sarampo? É muito possível, né? E a grande arma da nossa prevenção é a vacina contra o sarampo, né? Que é uma vacina bastante eficaz e que pode realmente nos deixar livres dessa doença. Nós já tivemos índices de vacinação muito altos no estado de São Paulo e com isso o sarampo ficou quase desaparecido para nós, né? A partir do momento que esses índices começaram a cair, nós estamos vendo agora a volta dessa doença. Foi muito ruim porque se propagandeou muito que vacinas poderiam causar autismo, poderiam causar alguns problemas. Isso fez com que o índice de vacinação caísse demais. Para termos um estado de conforto, nós esperamos vacinar 90% a 95% das pessoas. E os índices estão perto de 70%, então isso nos deixa expostos a essa situação da doença voltar. Quem teve sarampo uma vez pode voltar a ter? Isso é pouco frequente, mas pode ocorrer. E quando isso ocorre, ele geralmente é um sarampo muito leve, que você às vezes nem consegue fazer o diagnóstico da doença. É uma doença um pouco diferente. E se for uma pessoa imunocomprometida ou com outros problemas de doença crônica, isso poderá ocorrer também. Porque esta pessoa, às vezes, tem dificuldade de fazer uma imunização de longo prazo, né? Então, às vezes, ela não responde à vacina, ou ela não responde, por exemplo, ela teve a doença, o que formaria anticorpos de proteção, mas como ela responde mal, ela não forma tantos anticorpos, então ela pode repetir a doença. Quais complicações o sarampo pode ter? 30% das pessoas terão alguns problemas secundários com a doença. A diarreia é o mais comum, mas as mais importantes são a pneumonia e a encefalite. Né? A pneumonia é, no nosso meio, a causa mais frequente de morte, devido à complicação do sarampo.
nós temos um índice assim, de mortalidade que gira ao redor de 4%. Tá? Você vê que não é uma mortalidade baixa, né? O Covid, por exemplo, está aí levando a uma situação de morte entre 2% e 2,5%. Né? Então, as pneumonias, às vezes você fala assim, tratamento do sarampo, mas nós estamos tratando uma infecção secundária que o sarampo permitiu a ocorrência, porque ele deprime o nosso sistema imunitário, causa lesões pulmonares, formação de secreção intensa, onde bactérias então se aproveitam desse momento para causar uma doença secundária. Então, depois que aparece o exantema, que são aquelas manchas vermelhas na pele, nós esperamos que em 3, 4 dias a febre venha a desaparecer. Se essa febre não desapareceu, esse é um sinal de alarme. Ou ela desapareceu e dali 2, 3 dias voltou. São sinais de alarme porque você deve estar desenvolvendo uma doença infecciosa secundária. Gestantes podem tomar a vacina contra o sarampo? Toda vacina de vírus vivo atenuado, ela deve ser evitada em gestantes, pessoas com câncer ou que estão tomando medicação contra o câncer ou que estão fazendo uso por algum motivo de corticoterapia por tempo prolongado. Essas pessoas têm baixa resposta e como é um vírus vivo, você corre o risco dele desenvolver a doença. Então, essas pessoas, a gente evita de usar a vacinação. Nessas pessoas, se elas entrarem em contato com o caso de sarampo, em até 7 dias, nós podemos lançar mão de um tratamento para tentar atenuar o quadro de doença deles, que é a imunoglobulina contra o sarampo. Qual é a atual situação epidemiológica do sarampo no Brasil? Então, uma situação que começou a ficar novamente grave porque os índices de cobertura vacinal caíram. Um dos motivos é aquela fala de que principalmente as vacinas de vírus vivos atenuados possam causar autismo ou outras doenças. Então, isso fez com que o nosso índice de vacinação caísse muito. Outra situação que ocorreu, e isso é bem visível, porque com a dificuldade econômica da Venezuela e as pessoas fugindo de lá, baixo índice de vacinação, essas pessoas entraram pela Amazônia, pela região amazônica, e isso é bastante perceptível que aumentou muito o número de casos naquela região. E isso acaba, como eu falei que o sarampo é uma doença extremamente contagiosa, a pessoa viaja e vai carregando o vírus para todos os lugares, né? Então a nossa situação é bastante preocupante e se nós não tomarmos atitudes bastante agressivas no sentido de voltar a vacinar com alto índice, nós teremos bastante problemas com o sarampo. O sarampo tem cura? Tem cura no sentido que o seu próprio organismo se cura da doença, mas nós não temos um remédio contra o sarampo. Então nós temos que esperar que a nossa parte imunológica de defesas funcione bem e que se cure da doença. Então ele tem cura nesse sentido, mas eu não tenho um remédio para dar contra o sarampo. Eu vou te mantendo, através de hidratação, repouso, vou te mantendo bem para que você consiga fazer o seu sistema imunológico vencer a doença. Mas cura específica não existe. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.